Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um saquinho que fecha com barbante como esse aqui. Ele é bem prático de fazer, mas fica com acabamento bem bonito, porque como ele tem forro, a costura fica toda escondida. É um projeto bem legal para quem está começando na costura. Esse outro aqui, eu fiz seguindo o mesmo passo a passo, mas eu coloquei uma etiqueta bordada e fiz com um tecido de estampa infantil. É um exemplo de como você pode customizar a sua peça. Então vamos para o tutorial. Para esse projeto, nós vamos precisar de dois retângulos de 37 por 27 centímetros do tecido principal e dois retângulos da mesma medida do forro. Vamos precisar também de dois barbantes de 80 centímetros e um alfinete para poder passar o barbante. O nosso saquinho vai ficar com um tamanho final de 35 por 25 centímetros. Mas eu fiz um vídeo explicando como você calcula quanto de pano você precisa para fazer saquinhos com tamanhos diferentes. Eu vou deixar o link aqui. O primeiro passo para fazer o nosso saquinho é fazer o acabamento em volta dos 4 retângulos que a gente vai usar nesse projeto. Você pode fazer esse acabamento com a máquina de overlock ou com a sua máquina de costura normal usando o ponto zigue-zague. Se você não sabe como fazer o acabamento com ponto zigue-zague, deixa um comentário aqui e eu faço um vídeo explicando. Então é isso, vamos para a máquina. Pronto, agora eu já tenho o acabamento feito nas minhas 4 peças. Agora, uma coisa que nós precisamos fazer é marcar qual é o direito do forro, porque você consegue ver que no tecido principal, a parte da frente e a parte de trás do tecido são bem diferentes, então você consegue distinguir um do outro com facilidade. Agora, no meu forro, eles são muito parecidos, a diferença é só na textura. Então, eu gosto de marcar qual é o direito para eu não usar trocado. Um jeito bem simples de fazer isso é usando uma fita crepe. É fácil de colar ela no tecido e depois de tirar quando a gente terminar de fazer. Feito isso, agora nós vamos fazer algumas marcações nos nossos retângulos antes de voltar para a máquina. A gente vai colocar direito com direito do forro e vamos marcar uma abertura de 10 a 12 centímetros e tentar centralizar, mas não tem problema se ficar mais para um lado do que para o outro, porque no final a gente vai costurar essa abertura. A gente só vai usar ela para poder desvirar a nossa peça. Para o tecido principal, nós também vamos colocar direito com direito, só que agora a gente vai marcar a abertura que a gente vai deixar para poder passar o barbante. Nós vamos contar 5 centímetros da borda do tecido e fazer um traço. Depois nós vamos pular mais 1 centímetro desse primeiro traço e fazer o segundo traço. Esse 1 centímetro vai ser o corredor do barbante. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pular 5 centímetros, fazer um traço, depois pular mais 1 centímetro e fazer um outro traço. Então, a gente vai costurar a lateral inteira e só vai deixar aberto as duas entradas para o corredor do barbante. Tanto o tecido principal quanto o forro já estão prontos para ser costurados. E você pode ver que eu botei alfinete em volta dele todo, mas aonde eu tenho que parar de costurar eu coloquei de uma cor diferente. Então você vai costurar em volta dele todo e aí chegando aqui você vai parar, vai dar o espaço de 1 centímetro e vai continuar. A mesma coisa do outro lado. Você vai costurar até aqui, vai parar, vai dar o espaço de 1 centímetro e vai costurar até em cima. Lembrando que essa parte aqui tem que ficar aberta. Com o forro vai ser um pouco diferente. A gente vai costurar a lateral inteira, aí chegando aqui, a gente vai parar, vai dar esse espaço e vai continuar costurando até em cima. E a parte de cima também tem que ficar aberta.
Usando essa imagem como referência, nós vamos costurar onde está o pontilhado vermelho, e a nossa margem de costura é de 1 cm. Você vai costurar normal até chegar na parte que você marcou. Quando você chegar, você faz o retrocesso para garantir que seu ponto não abra, e aí você dá o espaço de 1 cm para o corredor do barbante e continua costurando até a ponta. E lembra sempre de fazer o retrocesso quando você começar a costurar e quando você terminar, para garantir que seu ponto fique firme. Com o forro, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando chegarmos na marcação, vamos finalizar a nossa costura fazendo retrocesso, depois pular até a próxima marcação e continuar a costura. Prontinho, agora os meus dois tecidos estão costurados e o tecido principal está com a parte de cima aberta e com dois espaços nas laterais para poder passar o barbante. E o meu tecido do forro, ele está com a parte de cima aberta também, só que ele tem uma abertura embaixo, que é onde a gente vai desvirar a peça no final. Agora nós vamos desvirar o tecido principal, mas antes disso a gente precisa dar um pique nas pontas. É só você cortar um pouco da ponta, bem rente à costura, mas cuidado para você não cortar a costura. Agora você vai com calma desvirando o seu saquinho e acertando as costuras. Você pode usar alguma coisa pontuda ou a sua tesoura para te ajudar a acertar a costura por dentro, mas o que ajuda bastante depois é você passar ele, vai ficar com o acabamento bem mais bonito. Pronto, eu terminei de alinhar as costuras do meu tecido principal e eu passei ele, agora ele já está pronto para a próxima etapa, que é colocar o tecido principal dentro do forro. Quando chegar nessa parte, é muito importante que você alinhe a costura da lateral do seu forro com a do seu tecido principal e que você prenda as costuras abertas. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, alinhar costura com costura e prender o acabamento aberto. Depois disso, você vai acertar o meio. É importante não economizar nos prendedores ou alfinetes nessa parte, para que os seus dois tecidos fiquem bem alinhados e a sua costura não fique torta depois. Agora que a gente já terminou de prender os dois panos juntos, a gente vai para a máquina e vai passar uma costura ao redor dessa parte de cima inteira. E depois a gente volta para cá para desvirar o nosso saquinho. Para essa etapa, eu recomendo você destacar o braço da sua máquina, se a sua máquina permitir que você faça isso. Vai facilitar bastante a sua costura. Agora é só continuar com uma margem de 1 cm e prestar atenção nas costuras da lateral para que ela não dobre. Tenta deixar ela sempre esticadinha que o acabamento vai ficar mais bonito. Se você tem dificuldade de seguir margem de costura, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso e eu dou algumas dicas. Eu vou colocar o link aqui. Pronto, terminamos de costurar nossa volta toda. E lembrando para prestar atenção nas laterais, alinhar a costura do forro com a costura do tecido principal e deixar a costura aberta para ficar com o acabamento bem feito. Agora nós vamos desvirar o nosso saquinho, mas antes disso a gente precisa dar um pique nas pontas do forro. Agora preste atenção para você não cortar a costura. Feito isso, nós vamos puxar o tecido principal pela abertura que a gente tinha deixado no forro. Essa parte é mais fácil se você deixar uma abertura maior, de uns 12 centímetros. Se ela for menor, também dá para fazer, só que o tecido vai embolar um pouquinho, então você tem que ir com calma. E depois que você desvirar, você tem que acertar as pontas do forro. Para isso, você pode usar sua tesoura para te auxiliar a empurrar as pontas, mas cuidado para você não furar o seu forro. Se você quiser, você pode passar
o seu saquinho agora, vai ajudar a acertar as costuras do forro e do tecido principal, mas é opcional. A próxima etapa é a gente fechar a abertura que a gente tinha deixado no forro para poder desvirar o saquinho. Então, a gente tem que colocar alfinetes nela toda para saber aonde começa e aonde termina essa abertura e passar uma costura reta na máquina. Eu já alfinetei meu forro para marcar onde eu tenho que costurar e nessa parte você tem que fazer a sua costura o mais próximo da borda do tecido possível. A parte de cima também já está pronta para ser costurada. Aqui você tem que alinhar os tecidos para que a sua costura não fique torta e sempre colocando o forro para trás para que ele não apareça quando você fizer o pesponto. Agora é só você dar uma volta costurando bem rente à borda do tecido. Então, agora que nós já temos o pesponto feito, vamos começar a trabalhar no corredor do barbante. Então, nós vamos fazer uma costura em volta dele todo, seguindo uma margem de 4 centímetros, que foi o tamanho que a gente deixou para o babado do saquinho. E depois nós vamos fazer mais uma costura, agora dando um espaço de 1 centímetro, para que a abertura que nós deixamos para passar o barbante fique dentro desse corredor que nós estamos construindo. Já temos a costura da parte de cima do corredor do barbante pronta. Agora eu marquei aqui com um alfinete 1 centímetro depois dessa primeira costura, que é aonde a gente tem que fazer a segunda costura. Então, agora eu vou fazer uma volta seguindo essa marcação e volto com vocês para mostrar. Terminamos todas as costuras desse projeto. Estamos com o pesponto feito e com o corredor do barbante pronto. O meu ficou com um pouquinho mais de 1 centímetro, mas não tem problema. O importante é que a abertura que nós deixamos para passar o barbante esteja dentro desse corredor. Então, se ficar um pouco maior, não tem problema. Não poderia era ficar menor do que o tamanho da abertura. Agora, nós temos que passar o barbante. Para isso, você vai pegar o alfinete e vai atravessar o seu barbante. E você pode dar um nozinho, se ficar mais fácil para você. Mas agora você vai entrar com o barbante em uma abertura, dar uma volta com ele e sair pela mesma abertura que você entrou. Agora é ir com paciência, empurrando o alfinete até dar uma volta. Fica mais fácil com prática, então a primeira vez talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, mas depois você vai pegando o jeito e fica mais fácil. Depois de dar uma volta, o seu barbante ele tem que sair pela mesma abertura que ele entrou. Então, você puxa ele com cuidado para a outra ponta não entrar no corredor, que aí vai ser meio difícil para você tirar ela. Você pode até dar um nozinho nelas duas agora, mas é opcional. Eu gosto de deixar ela aberta porque depois que eu tiver passado os 2 barbantes eu vou medir e vou ajustar o tamanho se necessário, mas agora nós vamos passar o segundo barbante. E é a mesma coisa do primeiro. Vamos entrar com ele por uma abertura, dar uma volta e sair pela mesma abertura. Pode ser que fique um pouco mais complicado de você, atravessar a entrada do primeiro barbante, mas é só ir com paciência que 1 centímetro de corredor é o suficiente para você dar a volta com os 2 barbantes, então não deve ter nenhum problema ali.
depois dos barbantes passados, você mede para ver se você tem barbante suficiente para abrir o saquinho e fechar. No meu caso, eu já tinha medido, então eu sei que 80 centímetros é o suficiente para esse tamanho de saquinho. Aí você dá um nozinho nas pontas e você pode também, dependendo do material do seu barbante, queimar um pouco a pontinha para ele não desfiar. Então é isso, o projeto do nosso saquinho está pronto e eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.